Então, por fim, falando um pouco sobre essa terceira parte, eu vou iniciar pontuando sobre esse primeiro trabalho de Cortés, no qual ele se difere um pouco dos demais por dois motivos. O primeiro, porque ele é um trabalho nacional e a grande maioria não se tratava de um trabalho realizado no Brasil, e os demais trabalhos envolvem o ensino superior. Já o trabalho de Cortés, ele tem um objetivo mais geral, que é falar sobre as comorbidades associadas ao TDAH. Porém, um ponto importante, em vários momentos eu acabo pontuando sobre esse trabalho dele, que ele leva em consideração o fato do caráter multifacetado do TDAH. Trata-se de uma tarefa complexa que demanda não só uma consideração dos critérios que normalmente são empregues no DSM, mas também uma avaliação criteriosa das funções cognitivas apontadas, como também a atenção às variáveis psicossociais. Ou seja, a gente deve pensar sobre as condições de ensino, cultura, economia e demais fatores atrelados que está envolto, por exemplo, dessa criança ou desse adulto. Desse modo, eu consigo explicar um pouco porque em diversos momentos eu utilizo e referencio as colocações de Cortés. Agora eu vou comentar um pouco sobre esse segundo trabalho de P. Pfeiffer, que foi o que eu utilizei para a parte de autodefesa. Em relação a esse trabalho desenvolvido, o mesmo traz diversas colocações de um pequeno público de graduandos do STEM. Os trechos das falas dos entrevistados e as colocações no qual o autor selecionou e até mesmo fez durante a obra foram muito bem dispostas e para mim ocasionaram em diversos momentos uma identificação com os compartilhamentos feitos. Todavia é importante elucidar que acaba sendo intransferível esses achados em outros contextos e cenário, somente pelo fato que foi um trabalho desenvolvido em outro país no qual tem um sistema educacional diferente, pelo fato, por exemplo, de ter essa categoria já do STEM, que é algo que a gente não tem no nosso país. Todavia, os argumentos que os alunos registram a experiência da autodefesa desses alunos com TDAH e transtornos específicos de aprendizagem no pós-secundário do STEM, o fato deles estarem dispostos a discutir essa experiência é um grande feito desse trabalho, principalmente pelo fato que a autodefesa é um construto que capacita os indivíduos a tomar alguns tipos de ações. Já o terceiro trabalho em questão foi abordado dentro do tema o que leva os alunos neurodivergentes até o pós-secundário, o que levam esses alunos a ingressarem no pós-secundário e as habilidades dentro do STEM são obtidas naturalmente. Foi dentro dessas sessões do trabalho referenciado no item 3, no qual comenta sobre a relação do STEM dentro do secundário e o papel dessa etapa para escolhas dos cursos que estão também nessa área do STEM. Só relembrando, né, que é a área que envolve tanto ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Isso especialmente para jovens com deficiência. Todavia, dentro do trabalho, ele acaba fazendo uma categoria mais ampla, ou seja, ele inclui dentro do termo deficiência outros transtornos, como TDAH, o transtorno do espectro autista também. Isso acaba trazendo uma generalização errônea, porque existem várias categorias de deficiência, no qual o TDAH e o TEA não estão incluídos. Além disso, acarretando numa confusão, contudo, vale ressaltar que isso foi um modo encontrado para facilitar a análise dos dados, que também a maioria dos dados expostos pelo autor são de modo quantitativo. Todavia, mesmo a forma no qual foi optado em expor os resultados da pesquisa não deixaram de causar e de gerar bons apontamentos e questionamentos futuros. Por último, comentar um pouco sobre esse trabalho que falou acerca da autodeterminação. Em resumo, esse trabalho destacou a importância dessa autodeterminação para estudantes universitários com dificuldade de aprendizagem e atenção. Esses resultados forneceram vários insights sobre o objetivo desses alunos e a necessidade de apoiar com estratégias adequadas para promover essa autodeterminação, pode ajudar esses alunos a prosseguir e alcançar seus objetivos, além de melhorar o desempenho acadêmico e a autoeficácia. Os pesquisadores destacaram a necessidade de intervenções para promover essa autodeterminação, pois isso está relacionado aí a um melhor desempenho acadêmico. Então, ensinar essa habilidade de tomar de decisão tem sido recomendado até mesmo na pós-graduação.
Todavia, a gente tem que se questionar e o quão esses dados exprimem a nossa realidade. Então, em um prisma geral sobre esse primeiro capítulo do trabalho de conclusão de curso, a gente consegue observar que há uma grande ausência de estudos que relacionam todas as variáveis desejadas, ou seja, tanto os transtornos específicos de aprendizagem, o TDAH, o ensino superior e a área de matemática em específico no Brasil. Fora que as teorias e dados poderiam ser desenvolvidas por e para pessoas neurodivergentes, o que consequentemente traria uma maior representatividade e uma maior confiança dos potenciais pouco destacados nos estudos. Ou seja, o que eu quero dizer é que muitos dos trabalhos são feitos por pessoas neurotípicas, o que não invalida o que elas estão fazendo. Todavia, se esses estudos fossem desenvolvidos por pessoas neurodiversas, a gente teria uma verificação da competência dessas pessoas. E aí a gente conseguiria também, a partir disso, além do fruto do trabalho sendo entregue, também causar uma representatividade ali, né, com aquele feito. De modo geral, esse foi o destaque do primeiro capítulo, foi a conclusão retirada a partir dessa revisão bibliográfica. Após, teremos então a segunda parte do trabalho com o capítulo 2.